O projeto da máquina do raciocínio. Na primeira geração, na geração da primeira humanidade, os habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da terra e da água, que deram causa à máquina humana, esses habitantes do mundo racional ficaram sendo o raciocínio dos monstrinhos. Então, na formação dos monstrinhos, já estava lá a máquina do raciocínio, por a máquina do raciocínio fazer parte do projeto do racional superior na execução da planta do ser humano. Então tinham a máquina do raciocínio, mas não foi por meio dessa máquina que houve a ligação daqueles seres humanos com seus raciocínios para sua volta ao seu lugar de origem. A volta se deu pela condução dos habitantes do mundo racional do astral superior. Assim, esses habitantes do astral superior comandando, governando e cuidando da humanidade, estabeleceram diretrizes a serem seguidas por aqueles seres humanos, para que, aqueles, no final de suas vidas, em suas transformações, pudessem ser conduzidos para a planície racional, e lá, serem reformados como habitantes do mundo racional. De modo que, foi só na geração seguinte, na geração da segunda humanidade, a humanidade do Rosário da Vida, que a máquina do raciocínio vem entrar em função, que vai promover o equilíbrio e a comunicação racional entre a pessoa e o seu raciocínio. O raciocínio é o habitante do mundo racional que deu causa à sua existência na classe privilegiada de animal racional. Então a máquina do raciocínio, colocada na planta de geração humana, lá nos primórdios da origem da humanidade, há muitas eternidades passadas, tem hoje o seu momento de entrar em ação, de passar a funcionar e exercer a sua missão, o seu propósito. O propósito racional de aprontar o ser humano para vir a se ligar ao seu raciocínio, ao mundo racional, e assim, poder se tornar, conscientemente, um habitante do mundo racional. Salve! A missão do raciocínio. Ele participa da geração do ser humano, faz a glândula pineal, e nela fica envolvido. Assim é o raciocínio, um habitante do mundo racional, que faz a sua máquina, e nela fica materializado. E o habitante do mundo racional é uma vida eterna, capaz de elevar o ser humano a essa mesma condição de vida, de uma vida eterna racional. Por isso se diz também da glândula pineal, que é a sede da vida eterna, por ele fazer a glândula, e nela ficar. Então fica ele ali, sediado, nela envolvido, aguardando ser desenvolvido, ser desmaterializado para que possa completar sua missão. Que sua missão é dividida em duas partes. A primeira é a geração do ser humano, a geração do corpo material com sua glândula pineal, que vai produzir uma vida especial, uma vida inteligente capaz de passar a se conhecer. E a segunda parte de sua missão é transformar essa vida material inteligente em uma vida racional. Para a primeira parte de sua missão, esse raciocínio, esse habitante do mundo racional, se materializa com o corpo de energia elétrico e magnético na forma de espermatozoide que vai fecundar um óvulo e daí, gerar um ser humano. E para a segunda parte de sua missão, ele que faz a glândula pineal e nela fica materializado, ele aguarda a pessoa que ele deu causa a cuidar de sua desmaterialização, do seu desenvolvimento da matéria pineal, para que estando desmaterializado, possa ligar a sua mecânica racional, na vida humana, e em seu corpo material. Vindo daí a transformação, em vida, da pessoa, em um ser racional. Aí a pessoa não morre mais e seu corpo material passa a ser um aparelho racional. Ficando assim, a pessoa, pela ligação com o seu raciocínio, integrada à mecânica suprema da vida, o mundo racional. Completa-se assim, a missão desse habitante do mundo racional, que por ter cumprido sua missão, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o seu mundo de origem, o mundo racional. E no mundo racional, permanece ligado à pessoa, se comunicando com a pessoa, através de sua máquina racional, a glândula pineal. E a pessoa se comunicando com tudo, e com todos, porque passou a ser um racional. E tendo acesso ao passado, presente e futuro de todos, porque adquiriu a capacidade de se interligar à vida de todos, por todos serem de origem racional. Aí a pessoa cumpre o prolongamento de seus anos de vida, pela imunização de seu corpo material, do seu aparelho racional. E também volta no final desse processo natural racional, no findar o tempo de vida de seu corpo material. Volta ao seu lugar de origem, a planície racional, para lá se tornar um legítimo habitante do mundo racional. Mas já sendo considerado, aqui na deformação, um novo habitante do mundo racional, quando da ligação de sua mecânica de vida material com a mecânica de vida racional, do seu habitante do mundo racional. Salve!
Os cursos de cultura racional. Primeiro, nós entendemos que somos habitantes de outro mundo e que viemos parar aqui dentro de uma deformação, a deformação da planície racional, por fazermos uso da vontade. E que, por assim ser, temos que voltar ao nosso mundo de origem, para recobrarmos o nosso verdadeiro estado natural, de puros, limpos e perfeitos. Assim, com a leitura do primeiro volume, já entendemos o básico para seguirmos adiante no estudo, mas o básico primário, o básico sem a correta definição das coisas, sem sabermos das coisas em separado. Aí, seguindo adiante, vamos ver o racional superior, aos poucos, separando as coisas, definindo as coisas em separado, nos mostrando quem é quem participou disso, ou daquilo, quando foi que se deu isso, ou aquilo. Até que, em chegando na parte final da cultura racional, tudo que entendemos nos livros iniciais se modifica significativamente. Aí vamos saber que não fomos nós que fizemos uso da vontade e causamos a deformação da parte da planície racional, e que nem mesmo foi a vontade, mas a liberdade racional, o que levou uns tantos habitantes do mundo racional a causarem a descida da planície racional. Vamos saber que nunca existimos anteriormente à descida da planície, e nem mesmo passamos a existir nas primeiras eternidades da deformação. Então são muitas as modificações que são feitas desde as colocações do curso primário para o curso supremo do raciocínio, o qual passamos a fazer para virmos a saber corretamente como tudo se deu, o porquê e para que se deu. Contudo, infelizmente, muitos não sabem ou não querem saber que tem isso na cultura racional, as modificações do conteúdo racional, conforme o avanço dos cursos da cultura racional. No curso primário, o quadro apresentado é no curso secundário, o quadro já é diferenciado em relação ao primário, e no superior, já tem outras colocações que vão modificar ainda mais as coisas, em relação ao quadro inicial. Mas não para aí. Porque tem o curso final da cultura racional, o curso supremo, que é feito na relida, onde não mais se segue a progressividade das explicações, ou se aguarda a modificação dos quadros sobre a existência humana, nos livros posteriores. No curso supremo do raciocínio, o estudante vai reler, mas já fazendo, ele mesmo, a separação, definindo ele mesmo, os elementos que vão surgindo, completando os pontos incompletos, e fazendo a interpretação correta dos assuntos que contém a psicologia racional. Então, na relida, ciente do redígio do desencanto, e quais assuntos são afetados pelo redígio do desencanto, o estudante não espera mais chegar os livros adiantes, para o racional superior colocar as coisas em seu lugar, separar as coisas, e defini-las de forma avançada. Não, nada disso, no curso supremo. É do estudante essa obrigação, é do estudante o dever de colocar cada coisa no seu canto, sabendo como cada coisa surgiu, como se desenvolveu, e como chegou a ser o que é, e o seu papel dentro da deformação. Então, mesmo nos livros iniciais, em sua relida, o estudante já vai dando a forma avançada aos assuntos racionais. Mesmo nos livros do curso primário, o estudante já vai dando aos elementos a sua conotação mais avançada, aquela que é apresentada nos cursos superiores. Aí o estudante chega corretamente a saber dos pontos principais de sua existência, chega no propósito racional de sua existência, e como pode atingir esse propósito da melhor forma possível. Com isso, o estudante passa a entender tudo com mais facilidade, porque entendendo corretamente uma coisa, passa a ter condições de entender outras com mais assertividade e mais maturidade, a maturidade racional. E passa a saber que essa maturidade, atingida pelo curso supremo do raciocínio, tem também o seu propósito, senão, não haveria esse curso final de definição racional a ser feito pelos estudantes, não teria esse curso complementar na cultura racional. E qual é o propósito de se adquirir a maturidade racional? A maturidade no saber racional. A resposta é simples, muito simples. O propósito de se ter a consciência racional, produzida pela aquisição do correto saber racional, que é dado pelo estudo do curso supremo de cultura racional, é a vidência racional. É estarmos todos prontos para sermos agraciados com a vidência racional.
Porque aí estamos sabendo de cultura racional, da forma mais avançada possível. Salve! Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é, em vida, ter sua vida mortal transformada em uma vida eterna racional. Em vida, todos atingirem a sua imunização racional. Esse é o propósito do projeto do Racional Superior, que projetou a máquina humana para ser feita na deformação da planície racional. Esse é o propósito do raciocínio, que fecundou a planta da máquina humana para que essa funcionando pudesse produzir uma vida inteligente, para que possa passar a se conhecer e saber como se ligar a ele. Que nessa ligação está a sua imunização racional, a imunização dos seres humanos, a racionalização dos povos. E é esse o propósito da natureza com a lapidação e evolução da humanidade. Aprontar todos para atingir esse ponto ideal, de todos estarem prontos para a fase racional. E o propósito da fase racional é esse, racionalizar todos, que é dar vida eterna para todos, por meio da ligação de todos aos seus raciocínios. Então tudo converge para isso, para que todos possam ser ligados ao mundo racional e se tornarem vidas racionais. Que para a conclusão desse propósito, para que todos atinjam a meta final, teve a missão do Senhor Manuel, de ditar a cultura racional, para que todos, por meio dela, passem a raciocinar, e então, saibam como deixarem de ser vidas sofredoras e mortais, e passem a ser vidas eternas racionais. E como vidas eternas racionais, todos prontos para voltarem conscientes, ao seu lugar de origem, para virem se tornar habitantes do mundo racional. Sendo esse o propósito da existência das vidas humanas, que antes ninguém sabia, porque ainda não tinha chegado na Terra essa informação, mas que hoje, aí está disponível a todos, nos livros de cultura racional, os livros Universo em Desencanto. Salve! A glândula pineal, tema de muitas discussões científicas e espirituais, é frequentemente descrita erroneamente pela ciência como uma estrutura no centro do cérebro responsável pela produção de hormônios como a melatonina, regulando o ciclo do sono. Contudo, como nos diz o Racional Superior no livro Universo em Desencanto, a pineal não é um regulador biológico. Ela é um centro energético paralisado, cuja verdadeira função transcende o corpo físico e se conecta diretamente ao mundo racional. De acordo com os ensinamentos do Racional Superior, no livro Universo em Desencanto, a glândula pineal, como entendida pela ciência, não tem função biológica nenhuma. A visão materialista, que reduz a pineal a um simples órgão vestigial ou limitadamente funcional, está longe de compreender sua real importância. Na verdade, a pineal está adormecida e paralisada em seu propósito original devido à degeneração da humanidade. Apenas através do desenvolvimento do raciocínio, como ensina o livro, ela pode ser ativada para cumprir seu papel primordial, a reconexão com o mundo racional. Neste vídeo, vamos falar sobre a verdadeira função da glândula pineal e como ativá-la. Fica comigo até o final e se surpreenda. A origem da glândula pineal e sua paralisia. Com o Racional Superior no livro Universo em Desencanto, aprendemos que a glândula pineal foi criada como um instrumento fundamental para o elo entre a humanidade e sua verdadeira origem, o mundo racional. No entanto, com a degeneração e materialização dos seres humanos, essa conexão foi rompida e a pineal perdeu sua funcionalidade plena. Essa paralisia é o estado atual da pineal. Uma antena energética inativa, incapaz de desempenhar seu papel. A ciência moderna, limitada à observação do mundo físico, interpreta erroneamente essa paralisia como um sinal de inutilidade ou reduz seu papel ao de um simples regulador hormonal erroneamente. Entretanto, segundo os ensinamentos racionais, essa visão não alcança o entendimento da natureza energética e superior da pineal.
A pineal não tem uma função biológica nenhuma. Ela não foi criada para regular processos como o sono, mas sim para ser um receptor e transmissor de energia racional, um papel que está inativo desde que nos distanciamos da nossa origem. A ativação da glândula pineal pelo desenvolvimento do raciocínio. No livro Universo em Desencanto, o racional superior nos revela que o desenvolvimento do raciocínio é o único caminho para reativar a glândula pineal. Esse desenvolvimento não está relacionado ao raciocínio lógico ou intelectual humano, mas à ativação do raciocínio superior, uma capacidade que nos conecta diretamente à nossa origem racional. Esse processo começa com a leitura e o estudo contínuo do livro. A energia contida nas palavras do livro Universo em Desencanto é capaz de promover uma reprogramação energética no ser humano, limpando as distorções acumuladas pela degeneração e reativando a pineal, ficando o ser humano livre dos males físicos, morais, emocionais, espirituais e muito mais. Quando isso ocorre, a glândula se torna novamente um receptor funcional, permitindo a comunicação direta com o mundo racional, nosso mundo de origem e seus habitantes. Essa ativação da pineal não é um processo imediato. Requer dedicação, constância e alinhamento com a energia racional, que é transmitida por meio do conhecimento do livro. À medida que o raciocínio superior se desenvolve, a pineal desperta gradativamente, restaurando sua capacidade de captar e transmitir energias superiores. A glândula pineal e o fim das ilusões materiais. Uma vez ativada, a glândula pineal transcende sua suposta função biológica, como os cientistas enganosamente acreditam, e assume seu papel energético, promovendo a libertação das limitações impostas pelo mundo material. É por meio dela que o ser humano se reconecta com o mundo racional, recuperando sua essência verdadeira. O funcionamento pleno da pineal traz clareza mental, harmonia energética e, sobretudo, a consciência de que o mundo material é uma ilusão transitória, nos tornando livres da energia elétrica e magnética e ficando sob o comando da energia racional, pura, limpa e perfeita. Ela se torna uma ponte que nos liga diretamente à verdadeira origem, permitindo que vivamos em sintonia com as leis do mundo racional. Além disso, a pineal ativada nos torna receptores diretos de orientações e esclarecimentos vindos dos habitantes do mundo racional. Eles, nossos irmãos de origem, utilizam esse canal para nos ajudar na transição para uma nova fase evolutiva, na qual deixaremos de ser prisioneiros das limitações terrenas. Porque a ciência não compreende a glândula pineal. A ciência convencional está restrita ao mundo visível e mensurável. Por essa razão, ela não consegue acessar o entendimento profundo das funções espirituais e energéticas da pineal. Ao observá-la, limita-se a estudar